Vamos nós, mais uma aula, professor André Douglas, aqui no nosso canal, certo? E hoje, dando continuação às orações adverbiais, vamos falar então de oração condicional e a oração concessiva, certo? Então, se te interessou, se isso é importante para a tua preparação, aguarda a aula após a vinheta. Então, olha só. Estamos no circuito aí das 9 orações adverbiais e desde já, se é a tua primeira vez aqui no canal, já deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações semanais das nossas aulas, certo? Então, vem comigo. As orações adverbiais, lembra uma coisa, se é oração adverbial, é porque haverá uma modificação, certo? Oração adverbial vai trazer uma modificação para quem? Para a oração principal. Isso mesmo, tá bom? Então são 9 orações, já falamos de 2. Como é um caminho longo, a gente vai dividindo de 2 em 2 tranquilamente, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da oração com a ideia de condição e a oração com a ideia de concessão. Então, presta atenção. A oração chamada condicional é aquela que traz o quê? Uma condição para a oração principal acontecer. Ou seja, só acontece a primeira informação da principal se alguma coisa acontecer anteriormente. Então, dá uma ideia aí, né, de condicionamento para que algo possa se realizar. Olha os principais conectivos. O se, que é muito usado no dia a dia, certo? Caso, se você conseguir substituir o caso por qualquer outro conectivo e não alterar o sentido, é porque, de fato, a oração ela é condicional. Eu tenho ainda o desde que, te liga que o desde que também pode ser a ideia de tempo, mas nesse caso aqui nós vamos usar para condição. O com é o contanto que. Alguns conectivos aí principais para que você possa observar na sua prova, que você possa usar na sua redação, certo? Acompanha 2 exemplos comigo então. Se eu estudar, conseguirei alcançar a minha aprovação. Tu lembras então que bem aqui é o meu conectivo de condição, significa dizer que se eu comecei a sentença com uma ideia de advérbio, que é uma ideia de condição, a minha sequência está invertida. Dessa forma, essa vírgula bem aqui, ela se torna o quê? Isso mesmo, ela se torna obrigatória. Por quê? Eu posso desinverter. Quer ver? Lê comigo. Conseguirei alcançar minha aprovação se eu estudar. Certo? Observou, então, que se eu botar uma na frente e outra atrás, não muda o sentido. É apenas uma questão aí de inversão das orações, mas não tem problema nenhum, desde que a vírgula aqui apareça. Qual é a oração principal? Conseguirei minha aprovação. Conseguirei alcançar minha aprovação. Mas espera aí. Qual é a condição para que isso aconteça? Se eu estudar. Então, observa que eu modifico a oração principal a partir de uma ideia de condição. Certinho? Segundo exemplo. Caso você venha, farei um bolo. Coloquei agora a palavra caso, iniciando no período. Eu inverti de novo as orações, vírgula se torna obrigatória. Qual é a informação principal? Farei um bolo. Espera aí. Farei um bolo caso ocorra o quê? A pessoa vá a algum lugar, venha para algum lugar. Ou seja, a ideia de fazer um bolo está condicionada a uma informação anterior. Pronto. Tranquilo. Isso aí é a ideia de, né, oração condicional. Muitas músicas, as nossas falas, elas são repletas aí de orações adverbiais. Nesse caso aí, a ideia de condição sempre introduzida por um conectivo. Agora, olha só, a concessiva, ela é um pouquinho mais dedicada, eu não diria difícil, mas dedicada. Primeira situação é, se você vai fazer a prova do Enem, das 5 orações coordenadas que a gente já viu, e das 9 adverbiais, que no total dá 14, as 2 que mais caíram foram as orações adversativas e as orações concessivas. Por quê? Porque as 2 trazem a ideia que eu coloquei aqui, ó, oposição. Oposição de ideias, contrariedade. Mas cuidado, uma é lá da coordenada e essa aqui é da subordinada adverbial. Cuidado aí então.
Qual foi a definição que eu coloquei para ti? A oração concessiva, ela exprime o quê? Um obstáculo. Olha só. A oração concessiva vai trazer um obstáculo, que pode ser real ou pode ser suposto, mas que isso não impedirá, não impedirá ou modificará a oração principal. Ou seja, eu te apresento um obstáculo que deveria ser um problema, mas isso não impede que eu realize o que eu estou falando na oração principal. Por isso é uma ideia de oposição. Mas a oração concessiva, a informação, ela é mais fraca. A oração principal se encontra na oração principal. Tudo bem? Acompanha os principais conectivos. O principal é o embora, tá bom? O embora é o principal conectivo concessivo. Eu ainda tenho o apesar de, o mesmo que, o ainda que e o mais estranho um pouquinho, é o conquanto, certo? Se você vê em uma prova o conquanto, você já sabe que é uma oração concessiva, uma ideia de oposição. Vai ficar um pouquinho mais claro agora nos exemplos. Acompanha comigo. Embora chova, sairei. Embora chova, sairei. Observa, eu iniciei com conectivo, quer dizer então que a oração está invertida. Essa vírgula aqui se torna obrigatória. Poderia colocar assim, sairei, embora chova. Cadê o obstáculo aqui? É a chuva. Essa chuva que é um obstáculo não impedirá da pessoa o quê? Sair. Até deveria, por isso que é uma oposição, mas não vai ocorrer. Mesmo chovendo, a pessoa vai sair. Então observa o obstáculo e esse obstáculo não é suficiente para impedir o que está sendo dito na oração principal. Foi ou não foi? Segundo exemplo. Por mais que não queira, irei partir. Por mais que não queira, irei partir. Olha o conectivo. Por mais que. Eu posso substituir pelo embora. Embora não queira, irei partir. Então tá tranquilo. Qual é a oração principal? Irei partir. Qual é o obstáculo disso? Que a pessoa, que alguém não quer que isso aconteça. Mas, como diz a oração, embora tenha alguém que não queira, isso não será um obstáculo para que a pessoa não vá embora, para que a pessoa não parta. Então, observa, a concessiva traz sim uma ideia de oposição, mas você precisa pensar que na concessiva, diferentemente da adversativa, o que vem depois do conectivo é uma informação mais fraca, ou seja, é um obstáculo que não impede a ocorrência da informação na oração principal. Tudo bem? Tranquilo? A adversidade, vamos só lembrar, na adversidade, a informação mais forte aparece depois do conectivo. Na concessiva, é ao contrário. A informação mais fraca, tá bom? Aparece depois do conectivo. Embora possam trazer informações opostas, os focos discursivos são diferentes. Gostou? Pessoal, próxima semana nós voltamos. Nosso próximo vídeo ainda falando sobre orações adverbiais. Fechou? Até a próxima!